Pessoal, tá lendo uma questão, tá vendo um exercício e lá tá mostrando o seguinte, dando esse nome aqui, variação ou diferença entre duas temperaturas. Então tá lá, menina, você vai assistir um telejornal, tá lá, o jornalista falou o seguinte, ó, no Rio de Janeiro, hoje, nós teremos duas temperaturas, a mínima, que é 30 graus Celsius, e a máxima, que é 32. Então, durante o dia, houve uma variação de 2 graus Celsius. Será que tem como nós transformarmos essa variação da escala Celsius para a escala Fahrenheit? Tem. Mas eu não vou utilizar essa equação aqui. Não vou, galera. Eu vou utilizar essa equação aqui, ó, que é a equação da variação entre duas temperaturas. Variação de temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação na escala Kelvin sobre 5. Então, se eu quero transformar variação da escala Celsius para Fahrenheit, eu igualo essas duas equações. Se eu quero transformar de Fahrenheit para Kelvin, né, falou de variação, iguala essas duas equações. E se eu quero transformar de Celsius para Kelvin, eu igualo essas duas equações aqui. Vale ressaltar, galera, que a variação da escala Celsius ela é igual à escala Kelvin, que eu corto o denominador. Por que é igual? Se você for parar para nós pensarmos, e eu vou voltar lá ao slide, aqui ó, o Celsius vai de 0 a 100 e o Kelvin também. Ó, o Celsius eu posso pegar e dividir em 100 partes. O Kelvin também, 273 a 373. Eu posso dividir também em 100 partes. Por isso que a variação na escala Celsius ela é igual à variação na escala Kelvin. Deu para entender legal? Então vou voltar ao slide aí, passando aqui de novo. Aqui ó, eu peguei um exercício a qual o objetivo era transformar essa variação de 20 graus Celsius para a escala Kelvin. Que eu fiz? E Kelvin e Fahrenheit também. Que eu fiz? Peguei essas duas equações e igualei. Multipliquei cruzado. 20 graus Celsius equivale a 36 graus Fahrenheit. Celsius para Kelvin, peguei essas duas equações e igualei. 20 graus Celsius, olha o que eu falei para vocês, ó, 20 Kelvin. Então fez um exercício, perguntou, ó, tem variação Celsius, qual é a variação em Kelvin? É igual. Tem variação Celsius, qual é a variação em Fahrenheit? Uso na equação aqui. Tranquilo? Galera, até aí fechamos o conteúdo. Temos que falar sobre alguns exemplos que são extremamente importantes. Então vamos lá. Primeiro exemplozinho, o primeiro exercício, vai dizer o seguinte: a preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura na escala Kelvin é... Olha aqui, ó. Eu igualei aquelas duas temperaturas. Claro, eu botei aqui que Kelvin é 273,15, mas vocês vão ver em alguns livros como 273. Então é só pegar o valor de 34 graus Celsius e somar com 273. Somei, deu 307 e aí foi letra B, tá? Eu botei 0,15 porque para dar um valor, né, um pouco maior, mas aproximadamente 273. Então quer transformar um valor de Celsius para Kelvin, é só pegar e somar por 273. Aqui ó, fiz o oposto também. Eu peguei um valor que foi de aqui ó. Vamos lá. Lord Kelvin verificou experimentalmente que quando um gás é resfriado de 0 para -1, por exemplo, ele perde uma fração de sua pressão igual a 1273,15. Raciocinou então
que na temperatura de menos 273, a pressão do gás se tornaria nula. Ou seja, a energia cinética da partícula do gás seria igual a zero. Kelvin determinou então que a temperatura de menos 273,15 é o zero absoluto, que é igual a 0 Kelvin. A pergunta é: identifique a alternativa cuja a conversão ela está incorreta. E na verdade, galera, a pergunta aqui seria conversão correta, tá? E não incorreta. Vou até corrigir aqui pra gente aqui. Então vamos lá. Então identifique a alternativa em que a conversão de unidade de medida é incorreta. Então tem que ver aí, no lugar do Kelvin, vou colocar o valor e vou ver na escala Celsius um determinado valor que corresponda de uma forma incorreta. Então vamos lá. A alternativa aí, galera, vai ser letra C. Por que letra C? Vamos olhar então. No lugar de Kelvin vou colocar 26,85. Vou colocar aqui. Então peguei a equação, né? Como eu sei que para transformar de Celsius para Kelvin é somar por 273, então o oposto. Se eu quero transformar de Kelvin para Celsius, é subtrair por 273. Quando eu subtraio, nós vamos encontrar menos 246,30. E na letra C está dizendo que 26,86 Kelvin é igual a menos 276. E não é. A resposta é menos 246. Então, a letra B está sendo uma conversão, o quê? Incorreta. Porque se no lugar da letra de Kelvin eu coloquei 26,85, né? Eu achei menos 246 e não menos 276. Então o objetivo dessa questão é identificar a alternativa incorreta. Beleza? Vamos lá para o exemplo 3, que é extremamente importante, cai muito em prova e nos exercícios nós vamos trabalhar bastante tipo dessa questão, principalmente quando tem gráfico, tá bom? Então vamos dizer o seguinte: para medir a febre de um participante, um estudante de medicina criou sua própria escala. Nessa escala, os valores de 0 grau e 10 correspondem respectivamente a 37 e a 40. A temperatura de mesmo valor em ambas vai ser igual a... Então, o que eu fiz aí, galera? Eu tenho duas escalas. A escala criada pelo garoto e a escala, né? E a escala Celsius. Tem aqui a escala Celsius e a escala criada pelo garoto, né? O melhor... Voltando aí. Então, exemplo 3 vai dizer o seguinte. No exemplo 3. Para medir a febre de um paciente, um estudante de medicina criou sua própria escala linear. Nessa escala, os valores de 0 e 10 correspondem a 37 e a 40. A temperatura que representa o mesmo valor em ambas as escalas é... Então, o que aconteceu, galera? Nós temos uma escala criada pelo garoto, chamada de escala arbitrária, a qual tem esses dois valores, 0 e 10, que correspondem a 37 e a 40. Aqui, ó, a escala Celsius e a escala criada pelo garoto, que eu chamei de X. A escala do garoto, 10 graus corresponde a 40 graus Celsius.
e 0 grau corresponde a 37. Então tá aqui, 40 corresponde, né, o 10 corresponde a 40 graus Celsius e 0 corresponde a 37. E a questão diz o seguinte: qual é o valor que aparece nas duas escalas? Na escala X criada pelo garoto e na escala Celsius. O que eu fiz? Botei aqui X e botei aqui Celsius. Aí é uma regrinha que eu falo para meus alunos, regrinha da orelhinha do orelhão. Aqui é com base no teorema de Tales. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar Celsius menos 37 dividido por 40 menos 37. Olha aqui minha conta aqui do lado. Então, Celsius menos 37 dividido por 40 menos 37. Pode fazer sempre isso, tá bom? Igual a x menos 0 sobre 10 menos 0. Tá aqui, ó. Beleza. Vou pegar então, galera, o que eu fiz aqui agora? Um jeito mais rápido. Simplifiquei, né? 40 menos 37 ficou 3, 10 menos 0 ficou 10. Então aqui, ó, ficou Celsius menos 37 sobre 3 é igual a x sobre 10. Só que o texto falou o seguinte, que o valor da temperatura é igual. Então, no lugar de Celsius e no lugar de x, e um pequeno detalhe, que essa equação já é equação de conversão. Nós criamos uma nova equação. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar x e Celsius e colocar a mesma variável. Coloquei variável θ. Ok. Fiz aqui, apliquei basicamente a matemática e nós vimos que esse valor é igual a... Deixa eu colocar meu óculos aqui. Ele vai ser igual a 52,9 graus Celsius. E na escala X também. Tá bom? Então, repetindo, eu comparei essas duas escalas, Celsius e X. Fiz a regra que eu falei, orelhinha, orelhão. Orelhinha, orelhão. Orelhinha, orelhão. Montei a equação, aqui é a equação de conversão, e substituí o Celsius e o X por um mesmo valor. E apliquei a matemática básica, né? Achei 52,9, tanto para Celsius quanto para X. Você pode ver uma equação desse tipo pedindo para você achar qual é o valor de 50 graus X na escala Celsius. Seria só pegar aqui, no lugar de X, botar 50 e achar Celsius. Qual é o valor de 100 graus Celsius na escala X? Só colocar o Celsius aqui e achar o valor de X. Então você pode... Qual é a equação de conversão? Tá aqui também. Então, galera, só para nós fecharmos, alguma dúvida? Deu para você poder entender o que a termometria trabalha, que é basicamente tudo com temperatura? Pessoal, então, na prescrição do vídeo, né, na prescrição dessa aula aqui, do vídeo dessa aula, vai ter um link para uma folha de exercício. Esse exercício já está, uma cheia de questões, deve ter 20, 22 questões. Já está com a resolução e com o gabarito. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam esse vídeo, dê o joinha, inscreva-se no canal. E muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Bons estudos, galera. Vamos estudar. Avante!